Olá, eu sou o Dr. Bruno Bedosky, médico especialista em reprodução humana, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a respeito da classificação embrionária. Eu sei que esse assunto ele é bastante técnico e bastante utilizado em laboratórios de reprodução humana para tratamentos de fertilização in vitro, mas eu vou tentar trazer para vocês informações mais detalhadas e mais fáceis de serem compreendidas para vocês poderem entender de uma vez por todas o que significam os números e as letrinhas de cada embrião. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, deixarem aquele joinha, aquele like e compartilharem esse conteúdo com quem possa se interessar. Então vamos embora? Quando um casal realiza um tratamento de fertilização in vitro, é muito comum que o médico especialista em reprodução humana dê um relatório completo sobre a evolução desses embriões ao longo dos dias da sua evolução. Principalmente no terceiro e no quinto dia, o médico ele traz uma série de números e letras e por vezes muitos casais ficam confusos com relação a isso. Calma que eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre como funciona isso. A Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva determinou algumas classificações que são utilizadas em laboratórios de reprodução humana e que servem como um parâmetro para que a gente possa selecionar quais são os embriões que estão mais aptos para serem transferidos e com maiores chances de sucesso para obter uma gravidez. Como eu já disse, esses embriões eles são classificados em laboratório e eles são avaliados principalmente no terceiro dia e no quinto dia de desenvolvimento. Então, essa classificação embrionária, ela serve resumidamente para a gente tentar criar, de uma certa forma, uma avaliação morfológica desse embrião para poder colocá-los numa lista de preferências e de prioridades para que eles possam ser transferidos e que tenham chances reais de sucesso numa gravidez. E estatisticamente falando, embriões com uma classificação morfológica adequada são embriões que têm maiores chances mesmo de serem implantados e de conduzirem a uma gestação. No terceiro dia de desenvolvimento, basicamente esse embrião ele é classificado através de uma letra e de um número. Então, esse número, ele corresponde ao número de células que esse embrião tem. E num terceiro dia de desenvolvimento, o ideal é que o embrião tenha algo em torno de 6 a 10 células. E a letra corresponde à qualidade dessa célula. A gente coloca como letra A, letra B, letra C, mas basicamente a letra A indica que a célula ela tem uma boa simetria, ela tem um formato adequado, ela tem poucos resíduos celulares, ela tem pouca fragmentação, são células bem coaptadas, bem coesas. No caso de células com qualidade B, são células que têm um pouquinho mais de resíduo celular, mas ainda são embriões de boa qualidade. E, infelizmente, células com qualidade C são células que têm um citoplasma mais escasso, são células que são mais assimétricas, então são embriões que têm uma taxa de potencial menor para se transformarem em blastocisto. Mas isso é apenas uma classificação morfológica. Isso não significa que todo embrião A é o melhor embrião e todo embrião C é embrião que não vai evoluir. Nós já tivemos vários casos aqui na clínica de embriões com qualidade C que se transformaram em blastocisto, que são embriões de quinto dia, e geraram gravidez clínica. Então essa classificação morfológica ela serve como uma referência para que a gente possa selecionar o melhor embrião, mas ela não é a única forma de análise. E no quinto dia de desenvolvimento, além do número e de uma letra, a gente amplia e coloca mais uma letra. Então, no quinto dia de desenvolvimento, o embrião ele é chamado de blastocisto. É um embrião que já tem uma cavidade dentro dele. E ele tem uma massa de células interna e uma massa de células externa. O número já não quer dizer mais o número de células. O número corresponde ao grau de expansão desse blastocisto. O quão expandido ele está, o quanto a sua cavidade está expandida. Sendo que embriões que têm um grau de expansão 3, 4 ou 5 são embriões que estão se expandindo de maneira adequada.
A classificação por meio da letra, a primeira letra ela corresponde à massa celular interna, que é a massa de células que vai formar o embrião. E a segunda letra corresponde à massa de células externa, que é a massa que vai formar a placenta. Da mesma maneira que os embriões em D3, a gente classifica em grau A, B ou C, sendo que grau A são células simétricas, células coesas, células com pouco fragmento. Grau B são células que têm um pouquinho mais de resíduo celular e grau C são células que já têm uma assimetria muito grande. Como já foi dito, embriões, por exemplo, blastocisto AA, tem mais chance de implantação do que embriões blastocisto CC. Porém, a partir do momento que um casal tem um embrião blastocisto, mesmo que seja um blastocisto CC, obviamente que ainda existem chances de gravidez. Nós não podemos determinar e nem reduzir o potencial que esse embrião tem de gerar uma gravidez. Nós estamos usando apenas isso como um parâmetro subjetivo de análise para colocá-los numa ordem de prioridade de transferência. Para alguns casais, além dessa classificação morfológica, nós também temos a possibilidade da análise genética do embrião através do teste genético pré-implantação. Mas nem todos os casais precisam realizar ou têm indicação para realizar esse tipo de análise antes da transferência embrionária. O PGT, o teste genético pré-implantação, ele tem algumas indicações, principalmente para mulheres que de repente já tiveram insucessos em tratamentos de fertilizações prévias, para mulheres que têm baixa reserva ovariana ou idade acima de 40 anos, para pacientes que têm doenças genéticas e querem evitar a transmissão dessa doença para a prole, aí sim esse teste é indicado. Mas a classificação morfológica embrionária é a realizada em todos os tratamentos de fertilização in vitro para todos os casais. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a classificação embrionária, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários. E mais uma vez eu convido vocês a deixarem aquele joinha e compartilharem esse conteúdo para quem possa se interessar. Nos vemos em outros vídeos.